Então, esse gráfico, ele mostra que quando você aumenta o nós no modelo cliente-servidor, né, que é essa linha azul, o tempo de resposta, ele tende a aumentar, certo? Porque a banda do servidor está sendo dividida pelo número de clientes, né? Mas já quando você tem no P2P o aumento dos números de nós, né, o aumento do número de clientes, esse tempo ele não vai crescer, né, de forma linear, ele vai ter uma curva aí bem menos acentuada, né? Isso decorre do fato de que os clientes, quando eles entram na rede P2P, eles passam a ser servidores também de conteúdo, à medida que eles vão baixando dados, né, eles viram também servidores, então você acaba distribuindo a carga entre os nós que compõem a rede, né? Bom, então, o que a gente falou na aula passada, né, que no P2P ideal, né, nenhum peer da rede tem uma visão global do sistema. Isso quer dizer o quê? Que você, quando está no BitTorrent, você não consegue, a partir de um peer, saber todos os peers que estão baixando torrents naquele momento, certo? Essa é um pouco a ideia, né? Porque você tem lá peers que se agruparam para resolver determinados problemas, no caso, uma tarefa, baixar um arquivo, né? E eles têm um protocolo autônomo que cada um vai seguir, e eles podem não saber todos os outros nós, por exemplo. Ele pode saber, no caso do torrent, ele pode saber só quem é o tracker, e a partir do tracker, ele coletar informações de quem ele deve se conectar para baixar os chunks dos arquivos, né? Outra coisa que eu comentei na aula passada, né, que esses peers, eles podem não ser confiáveis, então os algoritmos, eles têm que levar isso em consideração. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, pessoal, o comportamento global da rede, que a gente chama de rede sobreposta peer-to-peer, ele vai emergir a partir desses comportamentos locais, né? Se cada um começar a baixar um pedaço e fornecer também pedaços para alguns nós, com o tempo, todo mundo vai conseguir baixar o arquivo. Se, claro, esse arquivo tiver totalmente completo, disponível dentro daquela rede, né? Existem várias maneiras de você organizar uma rede peer-to-peer, né? Existe a ideia de distribuição horizontal, onde todo mundo é igual, e existe as distribuições verticais, onde você teria, por exemplo, hierarquias, né? Nós daquela rede que tem papéis diferentes, tá? Bom, no caso da distribuição horizontal, a interação é simétrica, ou seja, cada processo, ele tanto age como cliente como servidor no mesmo intervalo de tempo, né? E aí, então, durante os últimos 20 anos, vamos colocar assim, várias pesquisas apareceram para definir qual é a melhor forma de organizar essas redes, esses relacionamentos entre os peers, e claro, isso aí depende da tarefa que eles vão realizar. Por exemplo, o Bitcoin, né? O Bitcoin também é uma rede peer-to-peer, né? Onde vão ter nós lá que vão trocar informação para dizer se uma operação financeira é válida ou não, né? Ou então, por exemplo, para fazer mineração e apresentar uma resposta, por exemplo, né, que a gente chama de work of proof, né? Ou, desculpa, proof of work, né? Então, lá existe uma organização, um relacionamento entre esses peers, que tem a ver com a tarefa específica dessa rede P2P, lá no caso, minerar e validar transações, né? Nesse site aí, pessoal, que eu me garanti, eu não botei o link no slide, depois eu ajeito. Não tá não o link, foi mal. Eu mesmo me sabotei aqui. Peraí, voltando. Depois eu vou botar o link aqui, eu acho que é porque ele deve estar em branco no slide. Mas esse site, ele apresenta uma breve história do P2P, tá? Desde lá do Napster,
passando pela criação do Kazaa, do Emule, do BitTorrent e do próprio Bitcoin, certo? Então aí vocês podem ver lá, ele apresenta quais são as ideias de cada uma dessas redes, o que é que modifica, fala do Diáspora também, que é uma outra rede interessante, de você criar redes sociais distribuídas, tá? Onde cada um tem um servidor local dos contatos da rede, mas pode apontar por repositórios remotos, certo? E várias outras redes P2P que existem, tá? Bom, uma outra curiosidade, pessoal, isso aqui é um gráfico entre os anos de 1993 e 2006. Ali, ó, até 1999, anos 2000, né, você tinha muito tráfego relacionado à web, certo? E-mail e FTP, certo? Mas a partir do ano 2000, o tráfego de P2P, ele cresceu exponencialmente, inclusive ultrapassou o tráfego, né, da web, tá? Esse daí foi exatamente esse fenômeno das pessoas baixarem música, baixarem filmes, né, a maior parte ilegais, e que meio que foi um choque, né, na indústria de entretenimento que não estava preparada para lidar com essa tecnologia disruptiva, né, que é o termo que o pessoal gosta muito de usar, e nesse caso realmente né, mudou o comportamento de como as pessoas consumiam mídia, né, e afetou o funcionamento da internet, né. Houveram, né, várias contramedidas, né, eu não sei se vocês acompanharam um pouco essa época, mas que a maioria de vocês são muito jovens, mas, por exemplo, o pessoal colocava arquivos corrompidos em servidores com boa velocidade, para a pessoa ter uma experiência ruim de baixar os arquivos, ou então processava as empresas, ou processava os usuários que tinham essas mídias, né? Até que, mais ou menos, lá em 2007, né, não, um pouco antes, né, com o lançamento do iPod e do iTunes, se criou um outro modelo de consumir mídia. Por quê? Porque mostrava que as pessoas, elas poderiam gostar de pagar, elas pagariam, se elas tivessem uma maneira de receber aquilo com boa qualidade e, claro, com preço baixo, né? E aí depois teve o boom, né, dos smartphones, após o iPhone, né, também nessa época de 2007, e mais recentemente a gente tem os serviços de streaming, né, Netflix, que te entregam filmes, séries de qualidade, né, mas claro, isso daí com preço baixo, né, de novo, se vocês forem fazer cadeira de projeto integrado comigo, 2, né, a gente vê um pouco sobre isso, o que é essa inovação disruptiva, né? Uma coisa que tem a ver com isso é a questão do custo, né? E aí, mais recentemente, o pessoal começou a falar, ó, vai ter uma corrida novamente grande para os serviços de P2P de mídia ilegal, porque está tendo uma quebra muito grande dos serviços, né, de streaming, onde cada um está conseguindo apresentar só um pedaço do conteúdo que as pessoas querem, né? Então, agora você vai ter tem a Amazon Prime, aí tem a Disney, né? Então, você começa a ter uma série de serviços e aí o usuário não está afim de pagar uma conta para cada um deles, né? Então, tem gente falando que se não houver uma mudança nesse modelo, em breve, né, vai haver de novo uma corrida para esses serviços. Que é, por exemplo, eu imagino que vocês fazem muito isso, não deveriam, que é usar Popcorn Time, né? Também ele vai usar P2P para te dar serviço de streaming de coisas que você não está pagando, né? Mas esse gráfico é interessante, ele mostra exatamente esse momento, né, que aconteceu essa mudança de comportamento
como até o Pedro comentou aqui, né, os próprios músicos, eles não sabiam como lidar com isso, né, porque era uma renda que chegava, né, o pessoal tinha a idade de disco de ouro, né, e isso acabou, porque as pessoas começaram a consumir, eu quero ouvir a música, eu não quero pagar por um disco que tem 12 músicas, que na verdade só tem uma dentro, né, que realmente eu quero ouvir, né, e aí, então, houve essa mudança de paradigma, caiu muito a receita, até que houve essa volta, né, com o iTunes, e depois o serviço como Netflix para entregar conteúdo via streaming de qualidade, né? E hoje também, né, pessoal, tem muitos serviços do tipo o próprio Google Play, você pode comprar filmes lá que acabaram de sair, o Now, né? Que tem serviços das TVs a cabo que te permite também assistir isso pela internet, né? Beleza, vamos voltar para cá. Bom, aí existem várias maneiras de você organizar essas redes P2P, né? Eu pedi para vocês estudarem sobre o Napster, né? Que era a busca centralizada. Falei para vocês do Floating Based Service Location. E existe uma outra que o BitTorrent utiliza, que é a chamada Distributed Hash Table, onde a ideia é o seguinte, você organiza os peers dividindo, organiza eles como se, por exemplo, no caso da Short, você organiza eles em formato de uma lista circular, certo? Onde existe uma ordem de onde um dado deve estar ou de onde eu posso ter informações sobre ele, certo? E aí os peers, eles têm links para outros peers dentro desse anel circular. E aí se utiliza uma estratégia para tentar encontrar o arquivo que você quer através desse ordenamento. Quando a gente for ver um pouquinho sobre o BitTorrent, eu explico melhor isso, né? Mas é uma maneira de já se estruturar. Você não precisa que todo mundo conheça todo mundo, mas você já consegue ter um certo ordenamento de quem sabe o que dentro dessa rede, tá? O Henrique está comentando, né, que se seguir o modelo da Disney, que tem que pagar assinatura e o filme vai ficar complicado mesmo. Pois é, exatamente. Então é isso que eu estou comentando, né? Se começar essa coisa de separar demais, vai ficar muito difícil. O usuário vai ter que pagar várias coisas, né? Ou então usar, como os meninos estão falando aqui, como o streaming, né? Ou então fazer juntar vários amigos, cada um paga uma conta diferente, né? Tu paga Netflix, eu pago Amazon Prime, tu paga a Disney, e aí a gente compartilha as contas, soluções, né? Vão ter que encontrar, porque senão fica um modelo muito, muito complicado e caro, né? Bom, esse aqui foi o que eu expliquei. Beleza. Então, pessoal, no livro, no livro do Tannenbaum, desculpa, ele chama os P2Ps de sistemas distribuídos colaborativos, certo? Uma classe desses sistemas, onde a ideia é que os nós, eles vão colaborar para realizar uma tarefa, tá? Então, por exemplo, né, quando um usuário final estiver procurando um arquivo, né, ele vai baixar porções desse arquivo de outros usuários, né, que depois podem ser agrupadas e resultar num arquivo completo, tá? E enquanto ele estiver baixando esses pedaços, ele também vai começar, à medida que ele recebe esses pedaços, a fornecer esses pedaços para os outros. Então, você começaria essa rede tendo, sei lá, alguns nós que têm o arquivo completo, e depois de um determinado tempo, todo mundo vai estar baixando pedaços e colaborando. Ao final, o que se espera é que todos os nós consigam baixar esse arquivo completo, tá? Então, o que isso lembra, né? Isso lembra a ideia do BitTorrent, né? Bom, eu vou rodar aqui esse vídeo
Eu acho que dá certo. Vocês me dizem se tá com áudio ou não, tá? Opa. Ih, galera, eu tentei dar o espaço aqui, não rolou não, peraí. Tá sem áudio, é? Ah, galera, então peraí, esquece. Eu tô apanhando aqui da barra, dessa barra maldita aqui, que eu não sei porque que ela fica aparecendo e eu não consigo parar o vídeo. Tá sem áudio, é? Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver por que está sem áudio. Tchum, tchum, tchum. Só um segundinho, galera. Vamos ver aqui se é aqui. Opções de formatação. Não, engraçado. Tava com áudio, mas não funcionou. Deixa eu tentar de novo, senão eu mesmo vou traduzir para vocês, porque ele não tá parando aqui, aí não tá legal não. Então, pessoal, não sei se está com o áudio, mas a ideia é falando que cada vez está ficando mais difícil quando você tem muitos arquivos muito grandes para trocar, certo? E aí uma forma de fazer isso é usando o BitTorrent, né? Então ele dá um exemplo de um cara que é responsável pelo fã-clube de Pé Grandes, né? E ele descobriu que tem um vídeo aí que estão falando que tem um pé grande, certo? E aí ele está muito triste porque não está conseguindo baixar esse vídeo a partir do link, porque o vídeo é muito grande, certo? E aí ele tá tendo a ideia de usar o BitTorrent para isso, né? Como ele vai fazer isso? Ele abriu lá o navegador do BitTorrent, mas ele não sabia o que fazer, né? Então lá precisa que ele indique o torrent de onde está esse arquivo de vídeo para ele baixar, né? Ele achou o torrent que ele queria, fez o download, né? E aí o que que tem nesse arquivo, né? Ele indica um tracker. E quem são os pias que querem baixar, certo? E qual é a diferença, né? Então, quando você está fazendo download normal, ele baixa o arquivo todinho de uma máquina só, né? Mas quando você usa muitos usuários, isso vai sobrecarregar o servidor, né? Mas com o BitTorrent isso muda, porque agora cada pessoa que baixa vira também um servidor do dado, né? Então você acaba tendo múltiplas fontes, né, para baixar o dado, o que torna o download mais rápido, claro, se você tiver muitos peers, né? O que que acontece embaixo, né? Por baixo dos panos, né? No torrent tem várias informações, né? Inclusive quais são as pedaços que precisam, os hashes, né? E também o tracker, ele consegue saber quem são os outros peers que estão naquele momento ativos, né? E
tudo isso vem através do torrent, tá, pessoal? Então, o tracker apresenta os peers aos outros, né? E aí existe um algoritmo que eu vou explicar para vocês que permite fazer essa seleção do que baixar agora naquele momento, tá? Então, o que acontece ao final, né? Todo mundo que está baixando acaba virando servidor, que torna mais rápido, né? Então, ele conseguiu baixar muito rápido o vídeo, mas aí ele ficou super decepcionado porque não era um pé grande, né? Era, na verdade, o Wookiee do Star Wars, tá? Bom, pessoal, não sei se a minha tradução aí foi boa em tempo real, vocês não estavam ouvindo o rádio, mas eu estava ouvindo. Deu mais ou menos para entender, né? Então, eu vou explicar de qualquer forma como é que funciona, né? Então, você tem a rede, né, P2P, onde você vai ter nós que são, em determinados momentos, seeders, em outros determinados momentos, leechers, né? O seeder é aquele que está fornecendo dados, né? O leech é aquele que só está recebendo. E essa organização, ela é feita através de um cara chamado tracker, certo? Esse tracker, ele está lá descrito no torrent, né? Qual é o arquivo que ele quer baixar, o endereço IP dele, por exemplo, e aí inicia-se essa comunicação, e cada peer que vai tentando entrar em contato com esse tracker, ele vai sendo adicionado por uma lista, que começa a ser compartilhada entre os outros peers para eles baixarem os pedaços de arquivo, tá? Esse conjunto de peers é o que a gente chama de swarm, tá? Vocês ainda estão aí, galera? Eu não tenho tempo aí que eu não vi mais comentário. Vamos em frente. Então, ó, explicando melhor, essa figurinha ela é melhor de ver. O que a gente está vendo aqui, ó? Você tem um cara lá, o cliente, ele entrou na web e encontrou um repositório de torrent. E lá ele baixou um arquivo que tinha um descritor que tinha, na verdade, o endereço do tracker, né? Bom, com isso, todo mundo que estava naquela rede começou a participar do download e do upload do cliente, certo? Alguns nós já tinham completamente os dados, que é os que a gente chama de seeder, que vocês estão vendo aí mais à esquerda. E alguns nós estão só baixando, como são os leechers que vocês estão vendo, tá? Eles podem virar seeders à medida que eles vão baixando pedaços e enviando. Então, por exemplo, no caso do cliente, ele não baixa mais um arquivo inteiro, como a gente via lá no Napster, né, diretamente de um peer. Ele, na verdade, ele vai baixar pedaços de cada um desses nós que ele compõe o swarm. Professor, mas aí, cada cliente ele está baixando arquivos de quantos peers ao mesmo tempo? A gente vai ver que a cada rodada ele entra sempre em contato com 4 peers. E é a partir desses 4 peers que ele vai baixando, tá? Bom, já tem algumas perguntas aqui, né? É quase a fusão entre o modelo do Napster e iluminação, pelo que eu entendi, mas com suas peculiaridades. Exatamente, de uma certa forma, porque continua sendo centralizado de uma certa forma, porque eu tenho esse tracker, né? Mas agora eu baixo pedaços de arquivo, né? E já no caso a gente vai ver mais na frente, que também existe uma maneira de não ter o tracker, certo? Bom, o Henrique estava falando, professor, existem outros programas similares ao BitTorrent que funcionam da mesma forma. Então, isso é importante vocês entendam que existe o protocolo do BitTorrent e existem os softwares da empresa BitTorrent, certo? Então, existem muitos serviços que implementam o protocolo BitTorrent, como o Popcorn Time, certo? Ele usa lá por baixo uma rede BitTorrent dele, certo? E existem outras empresas que também fazem isso, certo? Pode ser, eu não sei exatamente o que você está falando, mas eu acho que é isso que eu estou dizendo para você, que é uma rede BitTorrent deles para fazer, por exemplo, a distribuição do Linux, né? Beleza, então vamos em frente.
Bom, então aqui a gente está vendo, né, um exemplo de um navegador, no caso, um navegador da própria empresa BitTorrent, né, o MuTorrent, e aí você adiciona o tracker e ele vai te dizendo ali, ó, quais são os peers que estão conectados, qual é o IP deles, o que eles estão utilizando, né? E aí você consegue ver o que ele está baixando, qual a velocidade e tal. Lá, mais embaixo tem uma outra informação, já a gente vai ver. Na disciplina sem a pandemia, a gente faz também uma prática em sala de aula para vocês baixarem, controlarem o download, as taxas de download entre peers que estão dentro do laboratório da gente lá na UFC. Infelizmente, essa aí vocês vão perder, mas próximo ano a gente faz a prática aberta para quem quiser ir lá participar, certo? Bom, o que tem no torrent, né? O torrent, ele tem o tracker, né, que seria o endereço IP da máquina que conhece os outros peers, tá? Pode ter também uma lista de mais possíveis trackers daquele arquivo e tem informações do arquivo em si, né? Nome, tamanho, código de verificação. Aí isso aí foi que eu mencionei no começo da aula para falar agora, que é o que acontece. Uma das maneiras, né, pessoal, que o pessoal encontrou para dar uma segurança de que você não está baixando um arquivo corrompido ou que não é o arquivo que você deseja, foi essa ideia de gerar funções hashes. Por quê? Porque antes a gente buscava os arquivos pelo nome. Aí o cara podia pegar um vírus lá e trocar pelo nome de Star Wars episódio 5, certo? No começo era muito rudimentar. Depois começou a buscar pelos metadados. E aí, por fim, se usou essa ideia o seguinte, ó, pega o arquivo inteirão e joga ele dentro de uma função hash. O que é uma função hash? É uma função que leva de um conjunto maior de dados para um conjunto menor, certo? Através de uma estrutura que dificulta você fazer o mapeamento inverso, ou seja, a partir de um hash descobrir qual é o conteúdo original, até porque podem ter vários, mas o número de colisões ele tende a ser pequeno. E aí, então, como é que funciona? Funciona mais ou menos como um dígito verificador. Você tem uma maneira lá de calcular, a partir de um conjunto grande de dados, um conjunto pequeno. E você, então, pega um arquivo, o filme, a música, e joga ele dentro de uma função hash, e aí ele vai te gerar lá um que a gente chama de digest, né? Um hash, né? Uma informação menor sobre ele. Com essa informação, eu consigo saber se o arquivo que eu estou querendo baixar é exatamente o que está descrito. Então, por exemplo, vocês verem isso muito em sites. Ó, baixa aqui, faça um download, está aqui o hash para você conferir, né? Por quê? Porque pode, sei lá, ter um nó malicioso no meio que altera o arquivo. Então as redes peer-to-peer, elas passaram a usar isso também para saber se os peers que têm aquele arquivo tem realmente esse arquivo. Ao invés de olhar pelo nome, eu vou olhar somente pelo hash. Sei lá, eu não quero um arquivo que esteja faltando um pedaço final, por exemplo, tá? Deu para entender, né? Bom, então, ó, como é que é lá, então, o torrent, o arquivo torrent, né? Ele tem essa, verdade, a parte das informações, né? Tamanho, os pedaços que você já baixou, o nome do arquivo, né? Os dados do hash, e tem a informação do tracker principal e da lista auxiliar, tá? Como é que vai funcionar, né? O usuário, então, vai lá numa página web, procura o torrent. Com esse torrent, ele vai lá no tracker, e aí agora, quando ele se apresenta por tracker, ele passa a fazer parte daquela lista de nós que compõe o swarm que está tentando colaborar para baixar aquele arquivo, certo? Bom, como é que ele faz o download desse arquivo, né? Professor, sempre começa pelo primeiro pedaço. O que vocês acham? Qual seria uma estratégia interessante de baixar, né?
Eu posso fazer de várias formas, tá? Depois eu vou passar um artigo aí para vocês lerem, ou então vocês podem também procurar na internet quais são as políticas que existem para baixar arquivos do torrent, né? Uma delas é essa Hardest First. Qual é a ideia dessa política, né? Eu vou me concentrar em baixar pedaços raros. Por que fazer isso? Porque quanto mais nós baixarem esses pedaços raros, eles vão deixar de ser raros, e aí eu vou ter duas coisas que vão acontecer. Uma, eu vou evitar que caso alguém que tem esse pedaço caia, e aí ninguém consiga completar mais esse download, né? E a segunda coisa que eu vou conseguir é aumentar a velocidade de todo mundo de download, porque antes, provavelmente, eu estava baixando só de um determinado PIA, eu vou começar a baixar só de PIAs que tem esse pedaço mais raro, né? Com o tempo, eu vou ter mais PIAs com esse pedaço, então nós vamos conseguir baixar ele mais rapidamente, porque eles não vão estar conectados na rede de um PIA específico, certo? Bom, então as transmissões, né, as transmissões, elas são feitas através de pedaços não sequenciais, que são chamados chunks, e aí se adota as políticas para tentar fazer esse download, né? Então, o Henrique falou aqui, que está disponível primeiro, né? Não, então aí depende. Aí, por exemplo, depois ele pode usar essa estratégia do raro, né? Mas depois ele pode obrigar a pegar, por exemplo, o começo do arquivo, para o usuário que quer checar os metadados, por exemplo, se é aquilo que ele quer. Ou então, quando chega no final, quando só faltam poucos pedaços, ele passa a fazer escolhas para baixar aquilo que está faltando, certo? Na imagem, vocês estão vendo que na hora de fazer um download, existe ali uma lista de PIAs randômicos e os PIAs que estão conectados àquele nó. E depois a gente vê que eles vão formar a lista de 4. O que é isso, professor? Então, explicando melhor, galera. Existe no BitTorrent uma política chamada de tit for tat, certo? Política de reciprocidade. A ideia é que a rede, ela premie aqueles nós que estão oferecendo pedaços para download, certo? Para evitar que você tenha usuários que estejam só baixando. E também para ter uma relação mais justa entre dois peers, certo? Então, como é que vai fazer, né? A cada rodada que ele vai decidir baixar um chunk, ele vai escolher 4 peers. Os 3 primeiros, ele vai escolher peers que dos quais ele já liberou download. Ou, desculpa, que já liberaram downloads para ele, certo? E um quarto ele vai escolher de forma aleatória. Para quê? Para que dá a chance da rede emergir, né? Então, reexplicando. Então, a cada rodada, ele vai decidir quem é o conjunto de pias que ele vai deixar baixar arquivos dele. 3, ele vai escolher a partir da lista de quem já deixou ele baixar arquivos, e 1 ele vai escolher aleatoriamente, certo? Dessa forma, com o tempo, todo mundo que está fornecendo dados vai ser premiado e vai poder baixar, certo? Aquele que não está fornecendo, ele ainda tem uma chance, porque ele pode entrar nessa lista aleatória, tá? Então, isso é uma maneira de você controlar e premiar justiça numa rede P2P, tá? Então, não sei se deu para todo mundo entender, não vou deixar todo mundo baixar arquivos da minha máquina. Eu vou escolher quem pode fazer isso.
E eu vou usar essa política da reciprocidade. Eu vou deixar quem está deixando também eu baixar arquivos dele. E eu dou esse espaço do aleatório para eu conhecer novos nós, né? Porque também eu só vou baixar de quem deixa eu baixar, e ele também só vai baixar de quem, se eu deixar ele baixar. Então fica uma relação, um deadlock, né? Precisa que alguém dê o primeiro passo, né? Por isso essa ideia do randômico, tá? Bom, quais são as vantagens, então, no final de você ter o BitTorrent, né? Tem uma certa segurança, porque você só compartilha esses arquivos que você define, que você entra no torrent para baixar, certo? Ele é multiplataforma, não é destinado a um sistema operacional específico. Existe uma separação entre o protocolo e as aplicações. Por exemplo, alguém postou lá no nosso grupo que o pessoal disse que tinha versões acho que era do MuTorrent, né, do navegador da empresa BitTorrent, que ficava minerando, né, com Trojan minerando Bitcoin na máquina dos usuários, né? Aí é cruel, né? Mas você pode baixar outros clientes torrent e usar o protocolo mesmo assim, né? Você continua o download de onde parou. Por quê? Porque você tem essa informação dos chunks que já foram baixados, né? E a distribuição de dados ela é barata. Por quê? Porque eu não preciso ter servidores potentes, né? O poder da velocidade da rede está nos usuários, né? Aí aqui, claro, isso aqui também vai gerar uma desvantagem, que é a velocidade inconstante. Por quê? Porque eu vou estar sempre dependendo de quem está conectado, participando desse swarm. Se eu tenho poucos usuários que têm aquele arquivo, então eu vou ter dificuldade de baixar, minha velocidade vai ser ruim, né? Você vai acabar ocupando seu canal de upstreaming, né? Porque para você baixar, você tem que cooperar. E aí, para cooperar, vai ter que sair arquivos da sua máquina. Então, isso ocupa a sua banda de saída, né? Como o torrent ele usa uma versão alterada do UDP, certo? Que ele chama de uTorrent Transport Protocol. Desculpa, uma versão alterada do TCP. O que esse negócio faz? Ele usa a confirmação, como o TCP, que a gente vai ver, ou seja, se perder um pedaço, ele manda de novo, mas ele não usa os controles de congestionamento. Então, ele pode rapidamente ocupar a banda do usuário, como um DP da vida, tá? Outro problema, né, é que os seeds, por exemplo, todo mundo começou a baixar o arquivo, né? Aí só tinha um cara que tinha o arquivo completo, esse cara caiu. Aí ninguém consegue baixar o arquivo por todo, né? Vai conseguir só baixar os pedaços que os peers já têm, né? Então você tem essa dependência dos seeders, desculpa, para você conseguir baixar o arquivo como um todo. Existe, né, pessoal, questões legais, né, associadas com o BitTorrent, né, tipo, de quem é a responsabilidade? Se o arquivo for um arquivo ilegal, que tem direitos autorais, né? É de quem baixou, é de quem quem tem o tracker, é de quem bota o torrent no ar, na página, na verdade, da empresa que está fornecendo o navegador do torrent. Então, isso daí ela se sai um pouco porque ela não tem o menor conhecimento do que tem dentro do arquivo, né? Ela está oferecendo uma infraestrutura para os usuários compartilhar os arquivos deles. E aí, se eles estão compartilhando arquivos que são ilegais, a culpa está em quem está compartilhando, ou seja, quem é o tracker, e em todo mundo que está tentando fazer o download dele, tá? Existe uma outra coisa, né, que é proibido no Brasil, mas a gente sabe que algumas vezes é feito, que é o que se chama de traffic shaping. Nessas duas imagens, na imagem acima, a gente vê que a banda, ela deixa o tráfego ocupar a banda disponível, tá? Então, vai depender, por exemplo, se tem muitos dados do tipo web, ele vai ocupar a banda toda. Se tem tráfego mais de P2P, é ele que vai acabar ocupando. Isso aí vai variar ao longo da execução. Já quando você tem o traffic shaping, existe uma pré-determinação
de qual é a banda que cada tipo de tráfego vai ocupar. E aí, uma das maneiras de fazer traffic shaping para o BitTorrent é, ó, tudo que tiver a porta de destino do tipo tal, que eu sei que é tráfego do tipo do torrent, eu vou limitar nessa fila aqui de saída, que vai ter essa velocidade. Isso aí vai dificultar o usuário de aumentar essa velocidade de upload e de download. É também, pessoal, através dessa porta que instituições, no caso, por exemplo, a UFC, que bloqueia esse tipo de tráfego para dentro da universidade, tá? Bom, o BitTorrent, né, a gente comentou aí no começo, ele é uma arquitetura centralizada ou descentralizada? O que vocês acham, né? Acho que até alguém comentou que era uma mistura do Nutella com o Napster, né? Então, ele é meio que um misto, né? Ele, na verdade, ele é uma arquitetura, de uma certa forma, centralizada, quando você tem o tracker, mas que existe uma colaboração entre os peers. Mas ainda você tem essa dependência do tracker, né? Do jeito que eu expliquei para vocês, tá? Mas existem outras formas de você fazer download que são mais descentralizadas, tá? Uma delas é o Magnet Links, onde não existe um tracker, né, que é chamado de trackless download, onde você vai direto a quem é o detentor do conteúdo para fazer esse download para você, e aí utiliza um hash também para validar esse arquivo, tá? E aí ele vai te levar a potenciais seeders para te auxiliar, né, nesse download do arquivo, mas não vai ter nenhum elemento central gerenciando quem são os peers e como fazer esse download. Isso vai ser decidido localmente pelo cliente, tá? Outra coisa que acontece, né, pessoal, são os DHTs e o Peer Exchange, né? Então, tipo, eu falei para vocês lá que lá naquela primeira página lá do navegador, tinha lá uma informação de DHT, né? Ó, DHT, aqui vocês estão vendo que tem 545 nós. O que é isso, né? São exatamente redes de download que não tem um tracker, onde você forma um conjunto de peers, tá? Que se organizam e esses peers, eles têm informações de arquivos ou de pedaços dos arquivos que você deseja baixar, e aí tem uma ordem de como fazer uma busca dentro desses peers para encontrar aquilo que eu desejo, certo? Bom, uma outra estratégia é o Peer Exchange, né? Esse aí, a ideia é, no que eu estava explicando para vocês antes, né? Quem decide para você quem são os peers que você vai ter contato e como baixar, e que pedaço baixar, é o tracker. Uma outra forma é você usar essa troca de informação direto entre os peers que você já conhece, sem precisar do tracker para fazer determinadas decisões, certo? E a outra forma é o DHT. Então, como eu tinha falado para vocês, isso é uma maneira de você indexar arquivos de forma distribuída, tá? Através de hash do conteúdo, tá? Os peers, pessoal, que vão compor lá um torrent, eles vão formar um anel, onde a posição desse anel indica que ou tem um arquivo lá armazenado, que coincide com o hash da posição, ou tem um nó que sabe onde esse arquivo está, certo? Então, isso aí vai permitir, é como se eu tivesse assim, eu tenho uma rede, cada um dessa rede tem determinadas informações e eles de conexão, e eles estão organizados de um jeito que eu consigo fazer buscas muito rapidamente para achar quem tem um arquivo, um pedaço do arquivo que eu quero baixar, certo? No caso, todo peer, ele acaba virando um tracker e consegue indicar para os outros peers de quem que ele deve baixar. Só estou entendendo nada. Também não. Vamos mostrar aqui que fica melhor de entender. Então, ó, pessoal, então vocês imaginem aqui essa rede de peers, tá? Cada quadrado azul que vocês estão vendo aí, eles são um peer, você, certo?
Bom, esses pias, eles estão organizados em uma ordem lógica, nesse anel, certo? Onde a posição dele no anel indica quais são os arquivos que ele contém ou informações sobre quem contém um arquivo cujo hash é a posição dele no anel. Então, por exemplo, aí tem um nó que é o PIA 75, certo? Esse PIA, ele está querendo encontrar o torrent do Nirvana. Ele sabe, pela essa informação que tem lá no torrent, ele quer encontrar, desculpa, o arquivo que está escrito no torrent nirvana.torrent, certo? Ele sabe lá por esse arquivo que o hash da música do Nirvana dá 53. Então, ele vai procurar o peer dentro do anel, cujo identificador é o mais próximo de 53, certo? Então, aí tem uma maneira de você circular dentro desse DHT, e aí vai encontrar esse nó 52, tá? Porque não existe o nó 53. O nó 52, ele sabe quem é que tem informações ou pedaços do arquivo Nirvana. Por que ele sabe? Porque quando o Peer 9 entrou nessa rede, ele anunciou para todo mundo, desculpa, ele anunciou para os Peers que estão lá nessa, que estão com o identificador 53, ou cuidando do identificador 53, que ele tem o filme do Nirvana, cujo hash é 53. Aí ele disse, ó, Pia 52, se alguém procurar sobre o arquivo do Nirvana, cujo hash é 53, você dá meu endereço que eu tenho esse arquivo, certo? Então, cada vez que os peers entram dentro dessa rede DHT, eles anunciam para os peers responsáveis quais são os arquivos que eles têm. Então, imagine, por exemplo, que o peer 15 também tivesse esse arquivo do Nirvana. Ele iria anunciar para o peer 52 quando ele entrasse na rede. Então, dessa forma, todo mundo que compõe essa rede anuncia para os indexadores quais são os arquivos que ele tem, e quando você quer fazer uma busca, você vai direto nesse indexador, certo? Então, aqui, o que acontece? A gente não tem um tracker específico, mas a gente tem, todo PI acaba virando um tracker de um conjunto de torrents de arquivos cujo hash é exatamente a posição dele dentro desse círculo, e ele guarda essa lista de pias que tem esse arquivo. É como se agora cada pia aqui virasse um servidor do Napster, né? Então, quando alguém entra nessa rede, ele tem que saber assim, para quem que eu anuncio os arquivos que eu tenho? Vai depender de cada arquivo. Para cada arquivo, eu vou procurar um peer dentro dessa minha, desse meu anel circular, que tem um hash com essa determinada posição, certo? Bom, outros usos do peer, né? Do peer. Outros usos do BitTorrent, né, pessoal? Então, assim, o BitTorrent ele não é só para baixar arquivos, né? Eu já comentei um pouco isso com vocês, vou dar só mais uns detalhes finais para a gente acabar a aula, né? Então, ele é utilizado, por exemplo, para baixar distribuições do Linux, para atualizações de jogos, né? Acho que eu já tinha comentado com vocês, né? A Blizzard faz muito isso. O próprio Facebook, ele utiliza, e o Internet Archive, utiliza o torrent dentro para fazer distribuição de arquivos dentro da empresa, da infraestrutura da empresa, tá? E o Popcorn Time, que eu comentei com vocês, que vai usar torrents para gerar streams em tempo de execução, né? Então, o usuário começa a assistir aqui um filme, ele vai baixando por trás os pedaços que ele precisa para fazer essa transmissão para você, a partir de diversos peers que também tem aquele arquivo, ou então que estão assistindo aquele streaming, né? Que é com a medida que você vai assistindo o streaming, você vai virando um seeder daquele arquivo que você está baixando. O que muita gente faz é, acabou de assistir, apaga, né? Para ele não ficar na sua máquina, você ficar fornecendo aquela informação, tá? Bom, o BitTorrent ele foi criado por esse cara aí, Brown Cohen, eu acho que ele tinha 24 anos na época. Em 2004,
ele foi responsável por 30% de todo o tráfego da internet. Então, tudo que estava passando na internet era torrent, né? Hoje não é mais assim, porque tem muito streaming, né? YouTube, Netflix, Amazon Prime. Então, tem várias coisas que estão ocupando mais banda do que o próprio torrent, né? O torrent, ele utiliza uma mistura de protocolos de transporte, né? TCP padrão, UDP padrão e o UTP, que eu falei para vocês, que é uma variação do UDP, que tem algumas coisas do TCP, tem confirmação, mas não tem controle de congestionamento, né? E aí, utiliza esses portos acima de 6881 e é através disso que os administradores bloqueiam o tráfego torrent nas instituições, tá? Bom, a companhia, ela é diferente do protocolo, ela oferece outras coisas, ela atualiza esse protocolo, mas ele é aberto, então todo mundo pode implementar um navegador, implementar um tracker, não é necessário que você use só as coisas da companhia BitTorrent. Eles têm vários outros serviços, alguns free e outros pagos, né? Por exemplo, eu acho que esse aí, o BitTorrent Now, ele é para você, para vender vídeos, imagens, ou clipes de pessoas, de músicos indies, né? Tem umas coisas desse tipo aí nesses aplicativos deles, né? Nesses serviços deles. Foi um aplicativo extremamente premiado na época. O Brian Coe foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes de 2005, né? Foi uma das inovações mais importantes do ano de 2005 e é responsável, né, por grande parte da evolução da internet que a gente vê hoje, tá? Então, para o fórum de hoje, né, pessoal, vocês vão ter que escolher duas questões, tá? Uma é explicar como funciona essa estratégia de tit for tat, que eu expliquei para vocês, ou então explicar o que é um magnet link, vocês vão procurar aí na internet, e qual é a vantagem de usar esse DHT mainline do BitTorrent que eu tentei explicar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Perguntas, moçada? Senão a gente